2 Samuel, capítulo 21. A partir do verso 1. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que pois que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Verso 7. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido com Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa e da cevada. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo durante a noite. Que Deus nos abençoe. Eu quero pensar com os irmãos hoje que tipo de mãe foi Rispa. Irmãos, entre as inúmeras biografias bíblicas, onde a narrativa sagrada ela se mistura com a vida diária, encontramos Rispa, uma mulher que não figura entre as mais importantes, entre as mais notáveis das Escrituras. Essa mulher não era rainha, ela muito menos não foi profetisa, nem vem de família nobre. Rispa foi apenas uma mãe que enfrentou os decretos amargos, aos quais Jó descreve muito bem. Sua história na Bíblia nos ensina sobre sacrifício, justiça divina e luto. Uma mulher corajosa e perseverante. Israel estava em guerra, um período difícil. O povo estava dividido. Saul já não governava mais. Seu reinado estava chegando ao fim. Davi crescia em graça aos olhos do povo, chamava atenção pelos seus feitos, e Davi acabava ali por consolidar um reinado futuro, próspero e vitorioso, sob a direção do Senhor. Naquela época, o rei não deixava o trono facilmente. Quase sempre havia morte, traição e derramamento de sangue. Muitos sofriam, mesmo aqueles que não tinham culpa alguma. É nesse cenário de guerra, de traição e morte, que surge Rispa. Ela não era uma mulher comum. Rispa era nada mais, nada menos do que concubina de Saul. A concubina, naquele período da história, dentro da narrativa bíblica, ela era uma espécie de segunda esposa, escolhida para gerar filhos. Rispa vivia entre as pessoas mais próximas ao rei Saul. Porém, ao contrário das rainhas, Rispa não tinha poder, não tinha voz, muito menos predominância no reino de Saul. Com a morte de Saul, ela quase desapareceu.
O fim de um reinado significava estar no meio da transição. Então essa mulher se coloca entre o fim do reinado de Saul e o início do reinado de Davi. Sem proteção e sem aliados, essa mulher tem um futuro incerto. Não se imaginava o que poderia acontecer com ela. Davi então chega ao trono, e os descendentes de Saul fora do reino tornaram-se alvos fáceis nas mãos do inimigo. Para piorar o quadro, havia fome na terra, e Davi busca o Senhor, a fim de receber de Deus uma resposta, de saber por quê, qual a razão daquela fome. E Deus lhe deu uma revelação. A fome era juízo por um erro de Saul contra os gibeonitas. Durante o reinado de Saul, Israel violou uma aliança antiga, feita com os gibeonitas nos tempos de Josué. Josué capítulo 9 vai nos dar a conta dessa história. A aliança foi firmada em nome do Senhor. Saul, em seu zelo nacionalista, matou em grande parte dos gibeonitas, quebrando o pacto. E para placar a ira divina, um acordo foi selado, um pacto de sangue que exigia a morte dos filhos de Saul. Interessante que Davi procura os gibeonitas depois de receber a revelação do Senhor, e ele pergunta o que os gibeonitas gostariam de receber em troca. E os gibeonitas exigiram, para que reparasse a justiça, eles queriam 7 descendentes de Saul para que fossem enforcados, executados. Entre eles estavam 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Eles foram enforcados na colina de Beá e deixados no local como um sinal público de punição e expiação. Ao ver a morte de seus filhos, Rispa tomou uma atitude que chamou a atenção de todo mundo, principalmente do rei Davi, e o que ela fez tocou os céus. Rispa fez o sangue de seus filhos chegar aos céus, como uma mensagem, um clamor por justiça. Todas as vezes que o sangue inocente é derramado, esse sangue chega até Deus e clama por justiça. Ela tomou um pano de saco, e ao lado de suas amas, aquelas que estavam com ela, e não deixou que nem as aves do céu, nem os animais do campo tocassem nos corpos de seus filhos. Isso significa que Rispa ficou ali por 6 meses, enfrentando sol, fome, abandono e escárnio. Quando Davi soube do que essa mulher estava fazendo, ordenou que os corpos dos jovens fossem recolhidos, ou seja, já os ossos, e sepultados com honra junto com Saul e Jonatas. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra, ou seja, a ira do Senhor foi retirada. Verso 14, segundo Samuel capítulo 21, vai nos dizer isso. A força do amor materno e a dignidade de uma mãe solitária tocou o coração do rei e trouxe restauração à nação. O sacrifício maternal de Rispa ultrapassou os limites do entendimento humano. Enquanto ela velava os corpos de seus filhos, ela resistiu bravamente às adversidades do tempo e da vida para preservar a memória e a honra de uma verdadeira mãe. Sua decisão e sacrifício contínuo simbolizava não apenas um amor incondicional de uma mãe, mas também a luta incansável por justiça e dignidade por aqueles que ela amava. Devemos lutar pela família até o fim. Então, é uma lição que essa mulher nos dá. A experiência trágica vivida por Rispa certamente deixou cicatrizes profundas no seu ser e no seu psicológico. O confronto constante com a morte, o sofrimento, o frio prolongado, a solidão na vigília dos corpos revelam decisões impossíveis, sombrias, difíceis de entender entre a condição humana e a perda irreparável. O luto é algo que dói, o luto é algo que nos marca, que nos atinge. O luto de Rispa ecoa até hoje, nos lembrando da fragilidade da vida e das complexidades do amor materno. Só quem é mãe sabe e compreende o que essa mulher passou. Nos primeiros dias, Rispa parecia um vulto andando entre aqueles corpos, entre os corpos dos seus filhos. Uma mãe perdida no seu vazio, na sua dor. Mas com o passar do tempo, que parecia desespero, passou a ser um marco
dramático, uma voz que clamava em silêncio. O povo começou a comentar, viajantes que vinham de longe passavam por aquela colina, comentavam uns com os outros. Assim a história de Rispa se espalhou. Uma história no mínimo curiosa. Uma mulher sem posição, sem exército e sem armas mudou a história de uma nação. Quais são as lições teológicas, espirituais, sociais e até existenciais que a vida dessa mulher nos ensina? Primeiro, Rispa sabia que naquela época deixar alguém sem sepultura significava apagar o seu nome da história. E ela não queria que isso acontecesse aos seus filhos. Ela queria que eles tivessem pelo menos um sepultamento digno, para que os seus nomes fossem reconhecidos na história, para que eles não desaparecessem como indigentes. Assírios e babilônicos usavam esse tipo de punição, ou seja, eles enforcavam e deixavam os corpos ao relento, para humilhar e para destruir a reputação de seus inimigos. Então, quando essa mulher vai lá e vela pelos corpos de seus filhos, ela queria preservar a reputação deles, o nome e a história deles. Isso é um desafio para você que é mãe. Isso deve ser um desafio para você que é mãe. Lute pelo bom nome dos seus filhos até o fim. Não desista. Faça de tudo para que a vida e a memória deles glorifiquem a Deus ao fim de suas vidas. Segunda lição: o luto de Rispa se transformou em vigília. Ou seja, o nome Rispa significa brasa viva. Preste atenção. Rispa, em hebraico, significa brasa viva ou brasa acesa. Assim foi ela, uma mãe diante do sofrimento. Ela não perdeu o calor, ela não perdeu a fé, ela não perdeu a esperança. Como uma brasa viva, ela continuou em silêncio lutando pelos seus filhos. Não desista de seus filhos. Viva como uma brasa viva, lute por eles, interceda por eles com fé, esperança e persistência. O Senhor pode mudar a sua história. Terceiro, mãe que ama de verdade não abandona. Esse é o exemplo que essa mulher dá. Rispa ensina o que é o amor incondicional. Mesmo depois da morte, ela permaneceu ao lado de seus filhos, lutando pela honra e por um sepultamento digno. Assim como Deus nos ama incondicionalmente, essa mulher também demonstra um amor incondicional pelos seus filhos. Quarto, o amor de Rispa resistiu ao tempo e à vergonha. Ela enfrentou olhares, ela enfrentou zombarias, ela enfrentou isolamento e miséria, mas não abandonou a sua missão de mãe. Isso mostrou que a dignidade não depende da opinião dos outros. Às vezes nós ficamos presos à opinião dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros acham acerca da maneira como os filhos são criados, acerca como eles são amados. Não se preocupe com isso. Essa mulher sofreu zombaria, sofreu escárnio. Essa mulher praticamente viveu esses meses em miséria, mas não abandonou a sua missão de mãe. Eu repito, não se importe com os outros. Quinto, coragem e determinação. Uma mãe incansável é o que essa mulher demonstra ser. A coragem e a determinação de Rispa são impressionantes. Ela desafiou as condições mais adversas. Ela ultrapassou normas sociais e espirituais para garantir que seus filhos fossem enterrados com dignidade. Sexto, a intercessão silenciosa de Rispa moveu até o céu. Sem palavras, sem gritos, sem discursos, Rispa clamou com o seu silêncio e a sua atitude ao Senhor. A sua presença constante naquela penha era uma mensagem de que ela estava aguardando uma resposta do alto. Que Deus lhe ajude a interceder em silêncio, você que é mãe, que a sua intercessão toque o coração de Deus. Não desista, continue intercedendo, seja uma intercessora perseverante, que a resposta de Deus seja sempre graciosa na direção dos seus filhos. Interceda incansavelmente por eles. Sétimo, o amor de Rispa impactou a história em 2 pontos que são cruciais na história dela. Primeiro, impactou a alma de Davi. Quando Davi soube do ato de Rispa, ele tomou medidas para honrar a memória dos filhos dela com Saul. A dor que Rispa brigava no peito agora pesava sobre os homens e sobre a coroa de Davi.
O reinado de Davi ficou praticamente abalado. Não conseguindo mais ignorar a dor de Rispa, não conseguindo mais ignorar aquela cena, Davi tomou uma atitude. Ele ordenou que os ossos de Saul e Jonatas fossem exumados e enterrados dignamente junto com os ossos dos filhos de Rispa. E por último, a atitude dessa mulher impactou os céus. O amor de Rispa por seus filhos tocou o coração de Deus. O que Rispa fez teve impacto significativo, resultando em uma resposta positiva de Deus. Após o enterro dos ossos dos filhos de Rispa com Saul, Deus olhou para aquela terra, e uma terra seca, árida, praticamente destruída. Deus fez a fome cessar. 2 Samuel 21:14 vai nos dizer acerca disso. Então, após os ossos serem enterrados, Deus se tornou favorável àquela terra. Isso mostra como atos de coragem, de fé e de perseverança podem trazer bênçãos materiais e espirituais àqueles que buscam ao Senhor. Bênçãos profundas e duradouras, como amor, fé, resistência, e só uma mãe verdadeira que ama os seus filhos pode trazer a favor deles, a fim de que Deus ouça esse clamor e essa intercessão perseverante. Algo que nem Davi imaginava. Davi jamais imaginava que Rispa pudesse ter tal atitude. Talvez ninguém naquele período imaginasse que ela faria aquilo. Preste atenção, foram enforcados 7, e apenas ela, mãe de 2, foi lá para cuidar de seus filhos. Onde estava a outra mãe? Onde estava a mãe dos 5? Que simplesmente deixou para lá, simplesmente preferiu ver o fim da história de seus filhos ali. Essa mulher não, ela era vista todos os dias como um vulto, como parecendo um fantasma, andando entre os corpos de seus filhos e daqueles outros lá, protegendo-os para que as aves e os animais não os atacassem. Então, após o enterro dos ossos, Deus se tornou favorável àquela terra. Isso mostra que atos de coragem, de fé e de perseverança podem mover o coração de Deus e trazer bênçãos materiais e espirituais. As bênçãos, elas podem ser profundas e duradouras quando nós mostramos amor, fé e resistência. Então, aquilo que Davi não imaginava, aquilo que ninguém imaginava, a atitude dessa mulher chocou o coração daqueles que passavam, tocou o coração do rei Davi e chegou até os céus. Agora, há uma lição aqui que nós precisamos pensar. Nem toda justiça humana tem a aprovação de Deus. Parece que é isso que esse texto nos mostra. Os homens tomaram esse ato como justiça, mas a fome na terra, parece que Deus não havia concordado com essa atitude. Essa é uma clara lição para você que é mãe, para nós que somos pais. Devemos olhar a história ao redor no momento em que vivemos. Nem todo ato de justiça humana tem a aprovação de Deus. Isso é fato. O luto foi a razão da sua luta. O silêncio foi a sua arma mais poderosa. A resistência foi a sua melhor estratégia. E a sua perseverança foi a sua maior prova de fé. Nem todos conseguem entender que a esperança que ela tinha no coração alimentou a sua fé por 6 meses. E ali ela ficou. Nem todas as batalhas na nossa vida são vencidas com exércitos e com armas. Existe uma força desconhecida no coração daqueles que perseveram, daqueles que buscam a Deus intensamente, daqueles que se recusam a desistir. E aqui, mais uma vez, eu peço para você que é mãe, não desista de seus filhos. Rispa faz parte de um grupo de mulheres que, mesmo sem posição e sem poder algum, desafiam a vida, desafiam reinos, desafiam o próprio destino, virando o mundo à sua volta de cabeça para baixo. Tamar mostrou ao mundo a hipocrisia de Judá. Esté tomou o lugar de Vasti, arriscou a sua própria vida, salvou o seu povo e fez Amon morrer na forca preparada para Mordecai. Rispa mudou o mundo à sua volta, tocou os céus sem falar uma única palavra. Sua voz nunca foi ouvida, nem tampouco ela escreveu coisa alguma na sua história. Ela apenas intercedeu em silêncio, rogando aos céus por um enterro digno para os seus filhos.
Isso fez de Rispa um exemplo de referência maior e de amor materno louvado na poesia universal. E mais, Rispa chama atenção para algo muito mais importante, algo que não podemos deixar passar em branco. Decisões e mudanças políticas afetam nossos dias, nossos filhos, nossas famílias. Nossos descendentes sofrerão as consequências dos nossos atos impensados e irresponsáveis. É bom lembrar disso. De algum modo, as nossas decisões políticas, sociais e espirituais afetarão o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Saul morreu sem saber o que aconteceu com seus filhos, resultado de uma desobediência dele sem sentido. Saul jamais soube do que Rispa fez, e mesmo se soubesse, o seu coração era raso demais para entender o gesto de uma mãe que verdadeiramente amava seus filhos. Que Deus use a história de Rispa para encher o seu coração de luta e de esperança por seus filhos. Não desista deles, mamãe. Deus abençoe você, mulher e mãe.